Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Parece que o grande cantor Manuel Gomes está enfrentando uma fase muito difícil e apareceu uma notícia aí recentemente dando conta que ele tá com um rombo simplesmente gigantesco. Lá ele. Eu já fiz vários vídeos contando a trajetória tanto amorosa quanto financeira do Caneta. Ele tava assim milionário. Teve uma informação que apareceu aqui dizendo que ele chegou a ganhar 200 mil reais por mês e eu exijo saber como. Não é possível. Tá certo que a música Caneta Azul foi um grande sucesso de forma inexplicável. Muita gente gostou dessa música, até hoje eu não entendo o motivo, porque na minha opinião não tem graça. Pelo que eu vi aqui também, o Manuel até um tempo atrás divulgava um jogo do Tigrinho como se não houvesse amanhã, mas parece que infelizmente, de forma trágica e traiçoeira, meteram-lhe a mão no grossão do Manuel e deram o ghost nele. E eu exijo explicações, senhores. Coitado, ele não merecia passar por isso. Tá certo que ganhar dinheiro divulgando o Tigrinho não é lá uma coisa muito honesta, mas não foi assim que ele conseguiu todo o dinheiro. Além da música, eu acho que ele também deve ter feito várias publicidades que renderam uma boa quantia aí pro Manuel através dos anos, e a notícia que apareceu agora é que ele tá precisando morar de favor na casa de uma pessoa porque aparentemente ele caiu no milenar golpe dos empresários maliciosos. Exatamente. O Manuel já teve diversas outras oportunidades de se lascar nessa área. Eu já fiz vários vídeos contando dos romances que ele teve por aí. Uma delas foi uma senhora chamada Maria Jalapão, uma senhora bem afeiçoada. Não era rica, mas tinha sim boas condições financeiras. Pelo que eu me lembro, essa senhora era dona de uma pousada e conheceu a fúria do Caneta durante uma semana de relacionamento intenso. Os dois até tiraram fotos na cama, provavelmente depois de uma louca noite de amor. E assim que o Manuel começou a perceber que a senhorita estava muito interessada nos proventos de Manuel, quanto que ele ganhava, quanto que ele tinha na conta e o que ele pretendia fazer com o montante, e o Manuel, esperto como uma águia, percebendo que talvez se trataria de um golpe, tratou de dar um ghost na Maria Jalapão e ainda fez vários vídeos gozando da cara dela, insinuando que agora estava bem melhor, que não sei o que, era interesseiro e tudo mais, e ghost, resumidamente. Dá informação pra vocês, tá rolando aí as notícias aí, disse que eu tava noivo com a Maria, negativo, não tava noivo com ela, nem tô. Ela passou 4 dias na minha casa, mesmo sem conhecer, pela primeira vez. E ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que era que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, quem era que mexia nas minhas contas bancárias, e eu disse que era eu. Com 4 dias que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, o que eu tinha. Depois de um tempo, ele apareceu se relacionando com a diva Neide, ou Diva para os mais próximos, e com essa ele ficou mais tempo. Parece que o relacionamento dos dois durou mais de um ano. Diva Neide morava junto com o Manuel e tudo, foi um relacionamento mesmo, de verdade, mas em determinado momento dessa relação, teve um dia que o Manuel falou pra diva Neide que ia comprar um cigarro e até hoje a coitada ficou com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiz até um vídeo na época detalhando um pouco mais sobre esse assunto e o Manuel sumiu do dia pra noite sem falar pra diva o que teria acontecido. Ela teve que retornar às suas origens e voltar a vender algodão doce na rua. Enquanto isso, o Gomes Manuel apareceu nos Estados Unidos com 2 braços de merendeira passeando numa lancha simplesmente maravilhosa, e ele fez isso só pra pirraçar a diva Neide. Foi tudo meticulosamente planejado, ele já tinha as passagens compradas e não falou nada. Diva Neide achou que finalmente poderia ficar sossegada, a vida dela tava um morango naquele tempo, e o miserável sumiu sem falar nada e ainda gravou vídeo lá nos Estados Unidos? O que será que Diva fez pra ele? Talvez, nunca saberemos, mas eu acho que ele simplesmente enjoou. Chega. E não é querendo falar nada não, mas eu acho que com a Maria Jalapão também foi a mesma coisa. Se relacionou com ela intensamente durante um curto período, fez de tudo, borboleta paraguaia, 24 horas, com o modo fera enjaulada ligado no talo, e depois de ter bagunçado amorosamente com a moça, ele simplesmente resolveu ir embora. Mais uma no currículo do pai. Eu sei que eu não posso ficar falando com certeza absoluta que tanto Diva Neide quanto Maria Jalapão se relacionaram com o Caneta por interesse, porque às vezes elas não resistiram aos encantos dele, mas sinceramente eu acho que existe sim essa forte possibilidade. Eu acho que se elas não são interesseiras, então elas deveriam procurar o Manuel agora e dar uma segunda chance pra ele, já que elas não estavam interessadas nas finanças, então por que não reatar com a fera enjaulada mesmo ele sendo pobre agora?
E quem diria que o Manuel Gomes, que aparentemente era um cara ligeiro quanto a esse negócio de tomar golpe, inclusive ele já tinha tomado um golpe há uns anos atrás aí, também de um empresário mal intencionado que meteu-lhe a mão no grosso financeiro do Manuel e sumiu, e ele conseguiu se reerguer. Quando eu tava pesquisando aqui, até apareceu umas notícias que o Manuel chegou a fazer uma turnê nos Estados Unidos, cantando lá pra rapaziada. E a pergunta que fica é a seguinte: quem tem coragem de pagar pra ver um espetáculo do Caneta Azul? Tá de brincadeira? Se eu pagasse pra ver o Manuel Gomes cantando, eu ia me sentir um idiota. Nada contra ele, deve ser até um cara bacana, engraçado, mas pagar pra ver o cara cantando Caneta Azul, fazendo aquela vozinha aí também já tá demais. Pelo que eu vi aqui, o Manuel tinha 7 milhões de reais em suas contas bancárias e depois desse golpe que ele tomou, sobraram apenas 30 mil reais, gente. Como assim, meu Deus do céu? Será que ele não aprendeu nada com aquele golpe que ele tomou em 2023 e mesmo assim confiou em pessoas que não viam a hora de meter-lhe a mão no patrimônio dele? O Brasil exige explicações. Como que ele conseguiu dar uma dessa? E o interessante é a gente notar que sempre que o Manuel Gomes terminava um relacionamento, ele não fazia questão de ser discreto, nada de exaltações, vamos terminar aqui numa boa, nada disso. Pelo menos com a Maria Jalapão e com a diva Neide, ele fez questão de gravar vídeo debochando da cara dessas guerreiras, fazendo gozações que podem ser facilmente encaradas como uma provocação. Ele, quando terminou com a diva Neide, apareceu numa barraquinha de churros, fazendo pequenos gracejos, falando que tá vendendo churros como se não houvesse amanhã. E isso foi bem na época que ele deu ghost na diva. Com a primeira namorada também ele fez a mesma coisa. Provavelmente os dois se relacionaram com toda intensidade durante uma semana, e a Maria Jalapão achou que era dentro, que ela tinha finalmente encontrado um cara milionário pra ficar de boa, e negativo. O Caneta Gomes, da mesma forma que ele fez com a diva, também depois gravou um vídeo debochando, insinuando que a madame era interesseira. E cadê que ele aparece agora pra falar que houve um equívoco e ele perdeu todo o grosso financeiro? Eu cheguei até a gravar um vídeo em tom de regozijo, né, senhores? Porque é sempre bom ver uma pessoa supostamente interesseira se lascando publicamente, mas certeza mesmo que essas senhoras eram interesseiras eu não tenho. A única informação que temos até o momento é que Manuel Gomes tá triste e ele já não tem a mesma disposição pra fazer aquelas gracinhas que ele tava fazendo até pouco tempo atrás, porque parece que ele não prestou atenção no principal, que era saber quem que tava administrando a fortuna dele. Tudo que o Manuel Gomes precisava fazer era dar uma pesquisada na internet, procurar uma empresa séria de verdade para administrar o patrimônio dele, alguma que não tenha histórico de aplicar golpe nos clientes, e problema resolvido com sucesso. Não tem essa de você confiar numa pessoa que você nunca viu na vida. Se ele tivesse aplicado esses 7 milhões, ele nunca mais ia precisar trabalhar. E isso não é exclusividade do Manuel Gomes. Recentemente também apareceu a notícia aí que o calabreso Davi Brito também perdeu todo o montante, voltou a estaca zero e também tá morando de favor. Dr. João Neto também, um clássico, que também perdeu todo o patrimônio, mas por outro motivo. E fica a lição pra gente: nunca confie em ninguém, principalmente se você ficar rico do dia pra noite. Nesse caso, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar blindar o patrimônio dela pra não ser vítima de golpista, que é o que mais tem aqui no Bostil. Mas o problema é que a maioria das pessoas não se preocupa com isso. A pessoa, quando é pobre e começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ela quer fazer é esbanjar, esfregar na cara da sociedade que ela venceu na vida, e é isso mesmo, chupa Brasil. O Manuel Gomes é um desses que sempre aparecia fazendo vídeo esbanjando. O calabreso então nem se fala, né, senhores? Esse aí foi uma máquina de moer dinheiro. Já o Dr. João Neto, o motivo foi outro. Ele perdeu o grosso por causa de algumas atitudes que ele teve com a ex-namorada, que acabou culminando na sua falência. Mas todos eles, durante um período da sua vida, fizeram questão de mostrar pra todo mundo que tinham vencido na vida, e agora estão aí com uma mão na frente e outra atrás, chorando pelo leite derramado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do triste fim do Caneta, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Masters falido Prochasca, diva Neide, braço de merendeira, que nesse momento deve estar regozijando com o triste fim de Manuel Gomes, que na época fez até alguns vídeos gozando da cara dela, falando que tava vendendo churros na rua, e agora tá desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros, pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!